Olá, vamos estudar a responsabilidade civil do Estado. Conceito. A responsabilidade civil do Estado é o dever que este tem de indenizar os danos causados por seus agentes públicos, ok? Então, a responsabilidade civil do Estado é o dever que o Estado tem de indenizar os danos causados por seus agentes públicos. Quando se estuda a responsabilidade civil do Estado, a gente se refere à responsabilidade civil extracontratual. Porque a responsabilidade contratual do Estado, quando o Estado celebra os seus contratos e causa dano a outro contratante, é estudada nos contratos administrativos. Então nós vamos estudar aqui a responsabilidade extracontratual do Estado. Isto é, quando o Estado não tem nenhum contrato com a vítima do dano, né? Bom, qual dano que é indenizável? Indeniza-se todos os danos, que é o princípio da indenização integral. Indeniza-se os danos materiais, que são os danos patrimoniais, os danos morais ou psicológicos e os danos estéticos. Inclusive é possível cumular esses três danos: dano material, dano moral e estético. É possível cumular os três danos porque são danos autônomos e independentes. Tem uma súmula interessante, né? Só vou registrar a súmula 498 do STJ. Súmula 498 diz: na indenização por danos morais não incide imposto de renda. Então quem recebe uma indenização por danos morais não vai pagar imposto de renda sobre essa indenização. O fundamento do dever de indenizar. Qual é o fundamento do dever de indenizar? Bom, a indenização do Estado, o Estado ele deve indenizar os danos causados por atos lícitos e ilícitos. Então, cuidado. No tocante aos atos ilícitos, o fundamento é o princípio da legalidade. Porque se o agente público praticou um ato ilícito, ele violou o princípio da legalidade. Tá? Então, se o ato lesivo for ilícito, o fundamento do dever de indenizar é o princípio da legalidade que foi violado. Agora, se o ato lesivo for lícito, mesmo assim o Estado tem que indenizar. Daí o fundamento é o princípio da igualdade ou isonomia, que tem que repartir os encargos sociais. Se o ato lícito do Estado prejudicou alguém, o Estado deve indenizar, para que haja repartição desse prejuízo que a vítima sofreu. Então, cuidado, é possível indenização baseada em ato lícito. Exemplo, o funcionário do Estado está abrindo um buraco na rua lá e de repente trinca a tua casa. Você vai ter direito à indenização e o ato ali que ele praticou é lícito. Ou outro exemplo, o município teve que fechar parcialmente aquela rua para asfaltar a rua. Então os comerciantes ali tiveram prejuízos. Com esse ato de asfaltamento da rua, tiveram um prejuízo, porque diminuiu a clientela. Eles vão ter o direito à indenização por um ato lícito do Estado. A evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Então nós temos aqui três fases, né? A primeira fase é a fase da irresponsabilidade do Estado. Quer dizer, o Estado não respondia por seus atos. Eram os estados absolutistas. Que é aquela ideia, o Estado ele não responde, da mesma forma que o monarca não respondia por seus atos, o Estado também não respondia por seus atos. Esse sistema da irresponsabilidade do Estado foi substituído com o advento do Estado Democrático de Direito. Então, um sistema ultrapassado. Depois tivemos uma segunda fase, que é a fase da responsabilidade subjetiva. O Estado só responde por seus atos quando o dano causado for por dolo ou culpa. Quando o dano causado for por dolo ou culpa. Esse sistema vigorou no Brasil até antes da Constituição de 1946. E depois nós temos o sistema da responsabilidade objetiva, ou sem culpa. Responsabilidade objetiva ou sem culpa, que o Estado deve indenizar os danos, independentemente de dolo ou culpa. Esse sistema da responsabilidade objetiva foi adotado na Constituição de 46, a partir da Constituição de 1946.
e foi adotado pela Constituição de 67 e também pela Constituição de 88. Tá? Então é o sistema adotado como regra. Eu disse como regra. Então qual a teoria adotada na responsabilidade civil do Estado? Qual a teoria adotada? Em regra, é a chamada teoria do risco administrativo, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Teoria do risco administrativo, que é uma teoria de responsabilidade objetiva, em regra, para os atos comissivos, isto é, para os danos causados por ação. Agora, para os danos causados, os danos oriundos aí de omissão estatal, daí é uma teoria subjetiva. É a chamada teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, que é uma responsabilidade subjetiva. Então, qual é a teoria adotada para a responsabilidade civil do Estado? Se o dano causado for por ação do agente público, é a teoria do risco administrativo, que é responsabilidade objetiva. Agora, se o Estado concorrer para o dano de forma omissiva, pelas omissões do Estado, daí é a teoria da culpa administrativa ou anônima, que é uma responsabilidade subjetiva. Então perceba então que nem toda responsabilidade do Estado é objetiva. Cuidado. Então vamos falar da teoria do risco administrativo. O Estado, ele deve indenizar os danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. Então, teoria do risco administrativo. O Estado deve indenizar os danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. Então, é uma teoria aplicada para os danos comissivos, os danos por ação. Então, o Estado tem responsabilidade objetiva quando o agente público causa o dano por ação no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Então, tem que ter um nexo causal entre o dano e a função pública. Se o agente público causa dano fora da função, daí o Estado não tem responsabilidade objetiva. Então, por exemplo, policial militar, no dia de folga, mata a mulher com o revólver da corporação. O Estado não tem responsabilidade objetiva neste caso, porque foi num dia de folga. Ok? Agora, seria diferente. Policial militar mata alguém, mata a mulher no exercício da função, a mulher vai lá conversar com ele no trabalho, ele mata a mulher. Daí é uma responsabilidade objetiva que está no exercício da função. Agora, se ele estava fora da função, dia de folga, daí o Estado não tem a responsabilidade objetiva. Bom, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, diz que o Estado tem responsabilidade objetiva. Diz o seguinte, tem responsabilidade objetiva. Primeiro, as pessoas jurídicas de direito público. E segundo, as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Então vejam, quem tem responsabilidade objetiva? Pessoa jurídica de direito público e pessoa de direito privado prestadora de serviço público. Então vamos analisar. Primeiro, pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Abrange. Primeiro, as pessoas políticas, que são União, Distrito Federal, Estados membros, municípios. Então, as pessoas políticas, União, Distrito Federal, Estados membros e municípios. E segundo, autarquias e terceiros, fundações públicas regidas pelo direito público. Fundações públicas regidas pelo direito público, e daí tem natureza autárquica também. Então, as pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, município, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas regidas pelo direito público. Então, essas pessoas jurídicas de direito público, elas vão ter responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes causarem nesta qualidade, qualquer que seja a atividade. Pode ser, está prestando um serviço público, causa um dano, responsabilidade objetiva. Está realizando uma obra pública, causa um dano, responsabilidade objetiva. Está praticando um ato de polícia, causa um dano, responsabilidade objetiva. Realiza uma intervenção no domínio econômico, é uma atividade de intervenção no domínio econômico, causa um dano,